Quando minha alma foi arrancada do corpo, não houve túnel de luz como ensinam os místicos orientais. Não houve sensação de paz infinita, nem dissolução do ego no oceano cósmico. Houve o contrário. Houve a percepção mais aguda, mais dolorosa, mais cristalina que já experimentei. Eu estava nu. Completamente nu. Não apenas sem o corpo físico, mas sem as máscaras, sem os títulos, sem os anos de meditação, sem os certificados de mestre espiritual, sem os milhares de seguidores que me chamavam de iluminado. Eu estava diante de uma presença que não precisava de nome para ser reconhecida. Era Jesus, e ele não estava sorrindo. Não havia compaixão genérica, nem aceitação universal. Havia algo muito mais aterrorizante. Havia a verdade absoluta. E essa verdade me olhava como um juiz. Olha para um réu que passou a vida inteira ensinando que não havia tribunal, que não havia juiz, que cada um era o próprio Deus de si mesmo. Eu tremia. Não porque ele gritasse, mas porque seu silêncio era ensurdecedor. Porque seu olhar perfurava cada ensinamento que dei, cada mantra que repeti, cada discípulo que desviei do caminho estreito. Eu passei décadas ensinando que Jesus era apenas mais um entre os grandes mestres. Um iluminado, sim, mas não o único. Eu dizia que Buda alcançou a mesma consciência crística, que Krishna era uma manifestação divina equivalente, que todos os caminhos levavam ao mesmo cume da montanha espiritual. Eu era respeitado. Eu era celebrado. Eu publiquei livros comparando os ensinamentos de Jesus com os sutras budistas, mostrando que tudo era um só. E as pessoas amavam isso, porque essa mensagem tirava o peso, tirava a urgência, tirava a exclusividade incômoda de Jesus. Permitia que cada um escolhesse o Deus que melhor se encaixasse em seu estilo de vida, em sua cultura, em suas preferências espirituais. Eu transformei a fé em um buffet, e Jesus estava ali, diante de mim, me mostrando o preço eterno dessa traição. Porque foi traição. Eu não o neguei abertamente. Eu fiz algo pior. Eu o reduzi. Eu o coloquei ao lado de ídolos de pedra, de filosofias humanas, de sistemas criados por homens mortais que morreram e permaneceram mortos. E agora, diante dele, vivo, ressurreto, único, eu via a magnitude do meu erro. Então ele falou. E quando Jesus fala, não há espaço para interpretação. Não há margem para relativismo. Não há como dizer, mas eu quis dizer outra coisa. Ele disse, você ensinou meus filhos que eu sou opcional. Você ensinou que meu sacrifício é desnecessário. Você ensinou que meu nome é intercambiável. E por isso, milhares beberam do cálice da condenação pelas suas mãos. Cada palavra era como fogo. Não um fogo que destrói o corpo, mas um fogo que expõe a alma. Eu vi em flashes instantâneos os rostos de cada pessoa que passou por mim. Vi o jovem que abandonou a igreja porque eu lhe disse que Deus está em tudo, não precisa de religião. Vi a mulher que morreu confiando em reencarnação porque eu lhe garanti que todos temos infinitas chances. Vi o empresário que rejeitou o evangelho porque eu lhe ensinei que a iluminação vem de dentro, não de fora. E vi onde eles estavam agora. Vi o destino eterno daqueles que confiaram nas minhas palavras, em vez de confiar nele. E o peso dessa responsabilidade era insuportável. Eu não estava apenas condenado pelo meu próprio pecado. Eu estava condenado pelo sangue espiritual de todos aqueles que desviei. Jesus continuou. E o que ele me revelou sobre o budismo e o hinduísmo não foi uma opinião teológica. Foi uma sentença. Ele disse, essas religiões não são caminhos alternativos. São desvios intencionais. São muros construídos para impedir que meus filhos cheguem até mim, porque enquanto eles buscam a iluminação própria, eles rejeitam a luz que eu sou. Enquanto eles confiam no karma, eles desprezam minha graça. Enquanto eles acreditam em ciclos infinitos de reencarnação, eles perdem a única vida que têm para me escolher. Eu tentei argumentar. Eu tentei dizer que essas religiões ensinam bondade, compaixão, desapego. Mas ele me cortou com uma verdade devastadora. Satanás não precisa ensinar ódio para destruir almas. Ele só precisa ensinar um caminho que não passa por mim. E foi aí que entendi.
O budismo não é condenado porque ensina o mal. É condenado porque ensina uma salvação sem salvador. O hinduísmo não é rejeitado porque prega violência. É rejeitado porque oferece deuses demais e nega o Deus único que morreu por eles. Eu vi a estratégia do inimigo com uma clareza aterradora. Satanás não precisa fazer as pessoas adorarem demônios abertamente. Ele só precisa oferecer religiões que pareçam boas, que soem sábias, que tragam algum nível de paz interior, mas que nunca, jamais levem a Jesus. Porque se ele consegue convencer a humanidade de que todos os caminhos levam a Deus, ele garante que a maioria nunca encontre a porta estreita. E o budismo é perfeito para isso. Ele ensina meditação, controle da mente, desapego do sofrimento, mas nega o pecado. Nega a necessidade de um redentor. Nega que exista um inferno. Nega que haja urgência. É uma religião confortável para o ego humano porque coloca o homem no centro. Você é o próprio Salvador. Você alcança o nirvana pelo seu esforço. Você é responsável pelo seu karma. E isso soa bonito, soa empoderante. Mas é uma mentira assassina. Porque quando você morre, o karma não te salva. A meditação não te salva. O desapego não te salva. Só Jesus salva. E se você passou a vida inteira recusando ele porque confiou em um sistema que dizia você não precisa de um salvador externo, você descobrirá tarde demais que estava completamente perdido. E o hinduísmo? Jesus me mostrou a armadilha ainda mais cruel, a multiplicidade de deuses. 330 milhões de deuses, eles dizem. Um Deus para cada desejo, cada necessidade, cada momento da vida. Parece inclusivo, parece respeitoso com a diversidade humana, mas é a idolatria sistematizada. É a adoração de demônios mascarados de divindades, porque todo Deus que não é o Deus verdadeiro é, na melhor das hipóteses, uma invenção humana, e na pior, uma manifestação demoníaca. E Jesus foi direto. Cada oferenda feita a Shiva, a Vishnu, a Kali, a Ganesha, é uma oferenda feita aos principados das trevas. Cada oração dirigida a esses ídolos é uma oração que eu nunca ouço, porque eu sou um Deus zeloso. Eu não divido minha glória. Eu não aceito ser colocado em um panteão. Ou eu sou o único, ou eu não sou nada para você. E aquilo me partiu, porque eu havia ensinado exatamente o oposto. Eu havia dito aos meus alunos que respeitar outras religiões era espiritualidade madura, que dizer só Jesus salva era arrogância, era ignorância, era fanatismo. E agora diante dele eu via que o fanático era eu, o ignorante era eu, o arrogante era eu, por achar que podia redefinir os termos da salvação. Então Jesus me fez uma pergunta que destruiu tudo o que restava da minha defesa. Ele disse: se todos os caminhos levam a mim, por que eu morri? E eu não tinha resposta. Porque a resposta é óbvia. Se o budismo fosse suficiente, a cruz seria desnecessária. Se o hinduísmo pudesse salvar, Jesus não precisaria ter derramado seu sangue. Se a meditação, o karma, a reencarnação, a iluminação própria fossem caminhos válidos, então o sacrifício de Cristo foi o maior desperdício da história. E essa é a blasfêmia oculta por trás do sincretismo religioso. Porque quando você diz, eu respeito todas as religiões, você está dizendo, sem perceber, que a morte de Jesus foi opcional, que ele exagerou, que havia outras formas. E isso é cuspir na cruz. Isso é dizer que o sangue derramado no Calvário não foi suficiente, não foi necessário, não foi único. Jesus me mostrou isso com uma clareza brutal. Ele me fez ver que minha tolerância espiritual era, na verdade, a rejeição mais cruel possível da sua obra. Porque eu não o insultei negando que ele existiu. Eu o insultei dizendo que ele era dispensável. E então veio a parte mais dolorosa. Jesus me mostrou o destino dos meus discípulos, aqueles que morreram confiando nas mentiras que eu ensinei. Eu os vi. Eu vi o horror nos rostos deles quando perceberam que não havia ciclo de reencarnação esperando por eles, que não havia dissolução pacífica no vazio cósmico.
que não havia segunda chance em outro corpo, em outra vida. Havia apenas o juízo. E eles não estavam preparados, porque eu lhes disse que não havia juízo. Eu vi um homem que praticou budismo por 40 anos. Ele foi gentil, pacífico, meditava diariamente, nunca machucou ninguém, mas ele morreu sem Jesus. E isso foi suficiente para condená-lo, porque a bondade humana não paga o preço do pecado. A paz interior não quebra a maldição da morte espiritual. E Jesus me disse algo que nunca vou esquecer. A estrada para o inferno está pavimentada com boas intenções e religiões alternativas. Aquele homem estava no inferno, não porque era mau, mas porque confiou em um sistema que lhe prometeu salvação sem o Salvador. E eu fui parte da construção desse engano. Eu vi uma mulher que dedicou a vida ao hinduísmo. Ela era devota. Acordava antes do amanhecer para fazer suas pujas, suas oferendas, suas orações aos deuses. Ela acreditava de coração. Ela viveu uma vida moralmente exemplar, segundo os padrões humanos. Mas ela morreu adorando demônios, porque todo Deus falso é uma porta aberta para principados. E ela estava perdida, eternamente perdida. E Jesus me olhou e disse: você poderia tê-la alertado. Você teve plataforma, você teve voz, você teve conhecimento sobre mim. Mas você escolheu validar a mentira dela em nome da tolerância. E agora o sangue dela está nas suas mãos. Eu caí de joelhos. Não havia mais defesa. Não havia mais argumento. Eu era culpado. Totalmente culpado. E o peso dessa culpa era pior do que qualquer fogo do inferno. Porque não era apenas sobre mim. Era sobre todos aqueles que eu arrastei comigo para a condenação. E naquele momento, eu soube que merecia ser lançado nas trevas eternas. Eu soube que não havia desculpa, não havia atenuante, não havia... Mas eu achei que estava certo, porque a verdade estava diante de mim o tempo todo. E eu escolhi rejeitá-la em nome de uma espiritualidade que agradava ao mundo. Mas então, aconteceu algo que eu nunca esperei. Jesus me tocou, e aquele toque não era de condenação, era de misericórdia. Ele disse: eu não te trouxe aqui para te destruir. Eu te trouxe aqui para te acordar, porque ainda há tempo. Ainda há almas que podem ser salvas se você voltar e disser a verdade. E eu não entendi. Eu perguntei: como pode haver misericórdia para mim depois de tudo que fiz? E ele respondeu: porque minha graça não depende do tamanho do teu pecado. Ela depende do tamanho do meu amor. E eu te amo o suficiente para te dar uma segunda chance. Mas essa chance não é para você viver confortavelmente. É para você gritar a verdade que tanto tentou silenciar. E naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Não era mais o orgulho do mestre espiritual. Não era mais a arrogância do iluminado. Era a rendição total de um pecador que finalmente enxergou a profundidade da sua cegueira. E eu chorei. Chorei como nunca chorei em vida, porque eu vi o que realmente importa. E não é meditação, não é karma, não é reencarnação. Não é iluminação própria, é Jesus. Só Jesus. Sempre foi só Jesus. Ele me disse algo que precisa ser dito para você agora, que está assistindo a este vídeo. Ele disse: diga a eles que respeitar todas as religiões não é amor, é covardia, porque o amor verdadeiro alerta. O amor verdadeiro não deixa as pessoas caminharem para o abismo em nome da tolerância. Se você vê alguém seguindo o budismo, o hinduísmo, o islamismo, o espiritismo, qualquer caminho que não passe por mim, e você fica em silêncio para não ofender, você não está sendo amoroso, você está sendo cúmplice da condenação eterna dessa pessoa. E isso me atingiu como um raio, porque era exatamente o que eu fazia. Eu chamava de respeito o que era na verdade omissão criminosa. Eu chamava de maturidade espiritual o que era na verdade covardia doutrinária. Eu tinha medo de ser chamado de intolerante, de fanático, de fundamentalista. E por causa desse medo, eu deixei milhares caminharem para a perdição. E Jesus me confrontou. Você preferiu a aprovação dos homens à salvação das almas. E isso tem um nome: traição. Agora eu preciso perguntar algo para você. E quero que você responda aqui nos comentários, porque essa resposta
vai determinar o destino eterno de muitas pessoas ao seu redor. Você já ficou em silêncio quando alguém defendeu o budismo, o hinduísmo ou qualquer outra religião que nega Jesus como o único Salvador? Você já deixou de alertar alguém porque teve medo de parecer intolerante? Você já concordou, nem que fosse com um aceno de cabeça, quando alguém disse que todos os caminhos levam a Deus? Porque se a resposta for sim, você precisa entender que esse silêncio tem peso eterno. Não estou dizendo isso para te condenar. Estou dizendo porque Jesus me mandou de volta justamente para quebrar essa ilusão confortável de que viver e deixar viver é espiritualidade madura. Não é. É negligência espiritual. E no dia do juízo, você será questionado sobre cada oportunidade que teve de dizer a verdade e escolheu calar. Então diga aqui nos comentários: você vai continuar em silêncio ou vai ter coragem de declarar que só Jesus salva, mesmo que isso te custe amizades, respeito e aprovação social? Jesus me mostrou algo mais. Ele me revelou por que o budismo e o hinduísmo são tão populares no Ocidente moderno. E a razão é devastadora, porque eles oferecem espiritualidade sem arrependimento. Eles oferecem paz sem cruz. Eles oferecem transcendência sem submissão a um Deus pessoal que exige santidade. O budismo diz: você não é pecador, você é ignorante. Não precisa de perdão, precisa de iluminação. O hinduísmo diz: você não precisa nascer de novo em Cristo. Você já nasceu milhares de vezes e vai nascer milhares mais até se purificar sozinho. Essas mensagens são sedutoras porque alimentam o ego. Elas colocam o ser humano no controle. Elas removem a necessidade de um salvador externo. E isso é exatamente o que o coração caído deseja: ser Deus de si mesmo. Por isso essas religiões explodem em popularidade, entre celebridades, entre intelectuais, entre pessoas que querem parecer espirituais sem ter que se curvar diante de Jesus. Porque curvar-se diante de Jesus significa admitir que você é pecador. Significa reconhecer que não há nada de bom em você que mereça salvação. Significa entregar o controle. E o ser humano odeia isso. Mas Jesus foi claro. A porta larga que leva à destruição está lotada de pessoas que escolheram religiões que não exigem morte do ego, porque morrer para si mesmo é doloroso. Reconhecer que você está perdido sem mim é humilhante. Admitir que sua bondade humana é trapo imundo diante da minha santidade é insuportável para o orgulho. Então eles fogem para o budismo que diz: você já é puro, só precisa perceber. Eles fogem para o hinduísmo que diz: você é divino, só precisa se lembrar. Eles fogem para qualquer sistema que valide a ilusão de que eles não precisam de mim. E morrem nessa ilusão. Eu vi isso acontecer. Eu vi pessoas que poderiam ter sido salvas, mas preferiram a meditação à conversão. Preferiram o mantra à oração em nome de Jesus. Preferiram a reencarnação à ressurreição. E todas elas, sem exceção, descobriram tarde demais que estavam enganadas. Porque não há reencarnação. Há ressurreição para a vida eterna ou ressurreição para a condenação eterna. E a escolha que você faz aqui, nesta única vida, determina em qual dessas duas você vai acordar. Quando Jesus me enviou de volta, ele me deu uma missão. Diga a verdade sem medo. Diga que o budismo é condenação. Diga que o hinduísmo é idolatria. Diga que qualquer religião que não passe exclusivamente por mim é um caminho direto para o inferno. E se te chamarem de intolerante, de fanático, de radical, agradeça. Porque isso significa que você está dizendo a verdade em um mundo que ama a mentira. E é isso que estou fazendo agora. Eu não voltei para agradar. Eu não voltei para ser politicamente correto. Eu voltei porque vi o inferno. Eu vi onde vão aqueles que confiam em caminhos alternativos. E eu não posso, em sã consciência, ficar calado enquanto milhões caminham para a mesma condenação. Você pode me odiar por isso. Você pode fechar este vídeo e me chamar de louco. Mas no dia do juízo, quando você estiver diante de Jesus e ele perguntar por que você não creu, você não vai poder dizer que ninguém te avisou, porque eu estou te avisando agora. O budismo não salva.
O hinduísmo não salva, meditação não salva, karma não salva, reencarnação é mentira, só Jesus salva. E se você rejeitar essa verdade, você vai passar a eternidade desejando ter acreditado. Quando voltei ao meu corpo, a primeira coisa que senti foi a dor. Dor física, sim, mas uma dor muito maior. A dor de estar de volta em um mundo que não acredita no que eu vi. O cheiro do hospital, o barulho das máquinas, as vozes dos médicos dizendo que foi apenas uma parada cardíaca, que meu cérebro estava sem oxigênio, e por isso tive alucinações. Eles não sabiam. Eles não tinham ideia de que eu não estava alucinando. Eu estava mais desperto do que jamais estive em vida. E quando abri os olhos e vi minha família ao redor, chorando de alívio, eu soube que nunca mais seria o mesmo. Porque eu não voltei para continuar ensinando mentiras. Eu não voltei para manter minha reputação de mestre espiritual iluminado. Eu voltei com uma missão que queima dentro de mim como fogo. Avisar a você que o budismo é condenação, que o hinduísmo é idolatria sistematizada, que qualquer caminho que não passe exclusivamente por Jesus Cristo é um desvio direto para o inferno eterno. E se você está assistindo a este vídeo agora, não é por acaso. É porque Jesus quer que você ouça isso. É porque ainda há tempo para você, mas esse tempo está acabando. E a escolha que você faz agora, neste exato momento, vai ecoar por toda a eternidade. Você vai continuar respeitando religiões que condenam almas ou vai ter a coragem de declarar que só Jesus salva? Você vai continuar em silêncio quando alguém ao seu redor seguir o budismo, o hinduísmo, qualquer caminho que nega a cruz, ou vai abrir a boca e alertar, mesmo que isso te custe tudo? Porque eu te digo, no dia do juízo, você não vai se arrepender de ter perdido amigos por causa da verdade. Você vai se arrepender de ter perdido almas por causa do silêncio. Eu morri. Eu vi o outro lado. Eu vi onde vão aqueles que confiam em sistemas religiosos que prometem salvação sem o Salvador. E eu voltei para te dizer, acorde agora. Não espere morrer para descobrir que estava enganado, porque quando você morrer, não haverá mais segunda chance. Não haverá reencarnação. Não haverá karma que te salve. Haverá apenas Jesus. E a pergunta que ele vai te fazer é simples. Você me escolheu? Se a resposta for não, nada mais importa. E se você hoje ainda acha que budismo e cristianismo podem coexistir, que hinduísmo é apenas outra forma de buscar Deus, que dizer só Jesus salva é intolerância, então você está exatamente onde o inimigo quer que você esteja. Cego, confortável, condenado. Mas eu estou aqui para te acordar. E agora você sabe a verdade. O que você vai fazer com ela? E antes de encerrar, preciso te dizer algo que vai te deixar ainda mais alerta. Porque o que eu vi sobre o budismo e o hinduísmo foi apenas a ponta do iceberg. Jesus me mostrou outra verdade que está sendo escondida da igreja, algo que bilhões de pessoas fazem todos os dias, achando que é inocente, achando que é apenas cultural, achando que não tem nada a ver com espiritualidade. Mas que, na verdade, está abrindo portas espirituais devastadoras. Eu conheci um homem que morreu praticando algo que você provavelmente faz, algo que parece inofensivo, algo que a sociedade celebra. E quando ele chegou diante de Jesus, ouviu palavras que destroçaram tudo o que ele acreditava. Esse será o próximo vídeo. E o que você vai ouvir vai mudar completamente a forma como você vê sua rotina, suas escolhas, até mesmo o que você considera normal. Porque Jesus está expondo um por um os enganos que mantêm as almas presas. E você precisa saber disso antes que seja tarde. Então se inscreva neste canal agora. Ative o sininho. Porque essa não é apenas uma inscrição em um canal de YouTube. É você dizendo, eu escolho ouvir a verdade, não importa o quão dolorosa ela seja. Eu escolho acordar. Eu escolho Jesus. E se este vídeo tocou você, se algo dentro de você tremeu, se você sentiu o peso da verdade, compartilhe. Compartilhe com aquela pessoa que segue o budismo, com aquele amigo que acha que todos os caminhos levam a Deus, com aquele familiar que está preso em religiões orientais. Porque você pode ser o instrumento que Jesus vai usar para salvar a alma dessa pessoa. E no dia do juízo,
Quando você estiver diante dele, você vai se alegrar por ter tido coragem de ser o mensageiro da verdade. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo: eu escolho Jesus, só ele salva. E vamos formar um exército de vozes que não tem medo de declarar a verdade absoluta em um mundo que odeia absolutamente tudo o que é absoluto. O tempo está se esgotando. A porta está se fechando. E Jesus está chamando você para sair do meio da multidão, que caminha para a perdição, e entrar pelo caminho estreito que leva à vida eterna. A escolha é sua, mas escolha agora, porque amanhã pode ser tarde demais.